No programa de hoje a gente vai ter a presença do advogado especialista em crimes digitais, Dr. Jonatas Lucena. Jonatas, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Balista, bom dia, Ronaldo. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. E vamos ao que interessa, né? É isso aí. Dia 10 de fevereiro de 2009, Jonatas, foi divulgado que 17 redes sociais na internet, como o Bebo, o Facebook, Google e o Yahoo Europe, assinaram um acordo para oferecer maior segurança aos menores de idade para navegar pela internet. Existe alguma coisa assim no Brasil ou ainda não tiveram essa ideia brilhante e ilustre? Olha, Balista, no Brasil não existe uma ideia semelhante. A ideia é muito boa. A princípio, quando eu pesquisei, li a respeito, eu achei fantástica a ideia. Agora, no meu ponto de vista, eu vejo que ela é pouco eficaz. Por quê? Porque o que acontece? Quando um menor acessa uma rede semelhante ao Facebook, Orkut, ou coisa dessa natureza, normalmente ele coloca que ele é maior. Porque se ele não colocar, o próprio site não vai aceitá-lo como membro daquela comunidade, né? Então, eu vejo assim, a pouca eficácia por quê? Porque a identificação do menor, nesse caso, vai ser pouca. Ou seja, a pessoa vai ter a impressão que quem está usando o Yahoo, o Google, o Facebook é um maior, quando na verdade será um menor. Então, a ideia é muito boa. Eu acho que difícil aí é filtrar aí quem é menor e quem é maior. Entendo dessa forma. Que literalmente não tem como você fazer isso, né? Por mais que você filtre colocando lá de uma data de nascimento ou qualquer coisa que o valha, para tentar disciplinar isso, o pessoal sempre costuma sair pela tangente e conseguir acessar isso dessa forma, né? Infelizmente, não existe um meio eficaz aí de comprovar que realmente quem está acessando é maior. Né? Eu acho que deveria inventar uma forma. Eu acho que essas empresas aí ganham tanto dinheiro, não é verdade? Sim. Deveriam inventar um meio aí de identificar realmente a pessoa através do CPF, através do RG, através de um telefonema, né? Confirmando aí os dados. Sim. Quando não existe, eu acho que é pouco eficaz por conta disso, porque é difícil filtrar quem é menor, quem é maior no momento do acesso. Você citou uma coisa legal, do menor, né? Que idade você acha que é comum ou que seria mais recomendável para que os menores, para que as crianças começassem a ter acesso a essas redes sociais? Do meu ponto de vista, eu acho que, eu vou falar até de forma prática, eu tenho 3 filhos de 11, 15 e 17, né? Normalmente, os meus filhos começaram a acessar a internet a partir dos 3, 4 anos, que é quando a criança começa a falar bem, a cantar, a brincar, a correr atrás de joguinhos e tal. Então eu acho que para acessar a internet, a idade ideal, no meu ponto de vista, é a partir dos 3 anos. Agora, quando se trata de rede social, eu entendo o seguinte, que a idade ideal seria a partir do início na escola, ou seja, a partir dos 7 anos. Por quê? Porque é quando a criança tem contato realmente com o social, né? Com coleguinhas de escola, com professores, com o pessoal da escola. Então, eu acho que a idade ideal é quando a criança entra na escola. A partir dos 7, 8 anos, eu acho que é uma idade adequada aí. E a gente fala muito também em tempo que ele fica exposto, vamos chamar assim, às redes sociais. Existe algum trabalho, algum estudo que mostre o quanto seria bom ele ficar ou a partir de que momento passaria a ser um excesso nesse sentido? Correto. Você falou de excesso, eu lembro de um ditado que minha mãe dizia, né? Que tudo demais é veneno. É verdade. É verdade. Eu concordo, até hoje eu falo muito com ela sobre isso. Que realmente, e a internet também, eu acho que o ideal aí, normalmente, no máximo, 2 horas por dia é suficiente. Eu acho que passando disso daí, eu acho que já está causando mais... Eu acho que não traz coisas boas a partir daí, né? Eu acho que está fazendo mais mal do que bem, na verdade. Eu acho que 2 horas, do meu ponto de vista, é mais do que suficiente para a criança ficar aí na web. E isso é importante também, né? Você comentou de ter esse limite, de ter essa situação, de não ter o excesso. E a criança tem que ficar próxima aos pais também, né? Porque não adianta aquela situação, ela está com 7 anos, se tranca no quarto, né? Fica lá durante 2 horas, o pai e a mãe não sabem nem o que ela está acessando, o que ela está fazendo. É recomendável dessa forma? É um problemão isso daí, viu? Normalmente, eu já vi muitos psicólogos falando a respeito disso daí. O ideal, até pegando essa informação aí com psicólogos, psiquiatras, o que eles aconselham é o seguinte, o computador deve ficar na sala. Sempre na sala. Por quê? Porque ali é um ambiente onde todos ficam, né? Onde todos da família ficam. Então, com certeza, a dificuldade vai ser muito maior em haver aí algum crime de natureza de pedofilia, um assédio na internet. Então, o aconselhável é, em hipótese alguma, colocar o computador no quarto de criança. De jeito nenhum. Se você não quer ter um desktop, por exemplo, utilize um notebook.
mas que esse notebook fique na sala. Você determine que a criança utilize na sala, onde todos ficam, que fica a mãe, o pai, os outros irmãos, a empregada. Então, o aconselhável é na sala, em hipótese alguma, deixar o computador no quarto de criança. E que tipo de informações é recomendável para que a criança trabalhe ou não dentro dessas redes sociais? Porque é comum assim, as crianças vão, por exemplo, para um parque de diversões, tiram fotos e colocam lá. A criança vai para uma festa de aniversário, tira fotos e coloca lá, com informações que, se você for ver, são informações íntimas, são informações pessoais que podem dar margem para a abertura desse tipo de informações. Você tem uma linha, mais ou menos, de que informação que é normal ser colocado, informações que não devem, em hipótese nenhuma, ser colocado na rede? Olha, eu vejo assim, fotos, eu acho que em hipótese alguma deve ser colocado. Principalmente, a não ser aquelas fotos de longe, fotos sem foco, fotos sem informações que aquele criminoso virtual consiga adquirir. Por exemplo, vou citar até um exemplo que eu li numa reportagem de um repórter no sul do Brasil. O que ele fez? Ele estava fazendo uma reportagem sobre pedofilia e ele acessou salas de bate-papo como se fosse uma outra criança. E como que ele chegou? Ao final da matéria, ele chegou até a residência de uma criança. Como? Ele falava as mesmas coisas que a criança gostava, as mesmas músicas, os mesmos brinquedos, os mesmos programas de TV. E uma curiosidade, teve uma fotografia dessa criança, possivelmente vítima, que tinha o nome da escola. O nome da escola, naturalmente, ele foi na internet, digitou o nome da escola, apareceu o endereço. Ou seja, ele já sabia onde a criança estudava. Olha aqui, que detalhe assim que passa despercebido pelos pais, né? Uma fotografia, a princípio simples, mas com o nome da escola. Aí esse repórter conseguiu chegar até a criança. Aí ele alertou os pais, aí ele explicou tudo isso aí, os pais participaram da matéria, foi super interessante. Então eu acho que a fotografia, em hipótese alguma, a não ser aquela fotografia sem foco, não próxima. Um exemplo, está no show, fotografa lá todo mundo, fui no show de fulano de tal, e fotografa aquela foto pública, onde aparece tudo sem foco, sem maiores informações. E em relação o que eu vejo também é telefone, né? As crianças colocam telefone, é um absurdo, entendeu? Porque colocou o telefone, é muito fácil de localizar o endereço no telefone. Então, eu acho que número de documento, telefone, endereço, bairro, nome de escola, nome de empresa, nem hipótese alguma. Porque dessa forma, o criminoso virtual, ele vai, na própria internet, ele vai ter meios aí de chegar até essa criança e cometer o ilícito. Mas, Jonatas, você não acha que esse erro, então, é das próprias provedores? Porque você está falando que já em alguns países você tem visto alguma atitude da Google, desses sites de convivência. Só que você vê que quando você preenche os dados, parece que é implícito, né? Sou obrigado a preencher todos os dados que estão lá. Correto. E tem telefone, tem bairro, tem tudo. Você acha que também não é uma culpa desse provedor? Você acha que não teria que ter uma intervenção, não pedindo os dados das pessoas? Porque na verdade o que eles querem é fazer o lado comercial. Sem dúvida. Não tem outro sentido, né? Porque eles querem, na verdade, é ver gosto, perfil para vender para essas empresas. Mas você acha que não começa o erro desse cadastro? Então, veja bem, é que essas empresas também, eles te perguntam sobre a privacidade. Quando você coloca o telefone num cadastro, o bairro que você mora, às vezes até o endereço, normalmente na frente do cadastro tem a pergunta, você quer tornar público ou não? O problema que eu vejo é o seguinte, quando é criança, ela não tem discernimento de imaginar, mas o que é isso? O que é tornar privado? Isso, exatamente. Então a criança não sabe. Realmente, eu entendo dessa forma também. Eu acho que o provedor aí tem uma parcela de culpa. Precisa ser amadurecida a ideia, mas eu acho que o provedor sim tem uma parcela de culpa. É o que você falou, não dá para identificar, ele tem 18, tem 19, não sabe? Não sabe, pô. Então não sabe até que ponto que ele tem esse entendimento que isso fica aberto e se expõe ele e a família, né? Hoje tem muitos sequestros que você ouve, eu tenho lido algumas matérias, que está acontecendo por causa disso, de fotos da internet. As pessoas, exatamente. As pessoas, infelizmente, algumas, né, gostam de mostrar, né? Sim. Mostrar, gostam da aparência, isso, ostentação, então divulgam. Viajei, fiquei no hotel tal, tenho um carro tal, aí tem a placa do veículo, o cara já localiza o endereço. Entendeu? Então, na verdade, quando ocorre esse tipo de crime, a própria vítima facilitou o acesso do criminoso. Ela deu informações para que o criminoso chegasse até ela. É uma pena, mas infelizmente, na maioria dos casos, é dessa forma que o criminoso chega, por ineficiência ou desconhecimento do usuário, né, da internet em si.
E você citou uma coisa importante, né? Que você coloca lá que você está autorizando ou não divulgar aqueles dados, né? E normalmente essas empresas, o que elas fazem? Elas colocam essa observação, só que o quadradinho já vem ticado, né? Então, quer dizer, você tem que fazer ao contrário. Se você não autoriza, você tem que clicar lá para limpar esse tipo de... Tem que desmarcar o quadradinho, né? Eu percebi que realmente é dessa forma mesmo. Sempre um cadastro já vem marcada a opção e às vezes até não em negrito, né? Ele vem assim uma cor bem cinza, opaca, para que você não perceba, que passa despercebido aquele quadradinho. Aquela letra pequenininha, né? Que existia nos contratos, isso, que é advogado, né? Exatamente. Agora o pessoal colocou, além de pequenininha, clarinha e já ticada para você não ter alternativa. Né? Você tem que desmarcar se não quiser divulgar seus dados aí. E nesse sentido, o que a gente tem de lei que nos dê uma cobertura nesse sentido, que a gente possa estar trabalhando isso ou divulgando para o nosso telenauta, para nós também no nosso dia a dia, para a gente divulgar para o pessoal? Existe alguma coisa que nos ajude a controlar isso ou não? Certo. É uma grande dúvida, Palestra, da maioria das pessoas que imaginam o seguinte, que a internet é um terreno sem lei, que a internet não tem legislação, que a pessoa pode fazer o que bem entender na internet, que não será punida. É um grande equívoco, né? Porque os crimes cometidos na internet, existem 95% deles já estão cobertos pela nossa legislação. É um dado que pouca gente sabe, mas 95% dos crimes já são cobertos pela nossa legislação. Qual legislação? O Código Penal, o ECA, inclusive trouxe aqui alguns artigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, dentre outra legislação pertinente à matéria. O que acontece? Quando a pessoa comete um crime, vou citar aqui um exemplo, um crime de injúria, de calúnia, de difamação, que é muito comum na web. A pessoa, às vezes, não vai numa delegacia fazer a denúncia, não vai questionar, por quê? Porque ela imagina que não tem a lei. Tem lei sim. Nesse caso específico, o Código Penal, onde ele tem uma pena de 1 a 4 anos para o criminoso. Ou seja, a lei é a mesma para o crime cometido na web e para o crime cometido fora da web. A diferença é o local do crime. Foi cometido aonde? Foi cometido fora da internet ou foi cometido na internet? A internet foi o meio para se cometer o crime? Ou foi cometido na própria internet? Então, na verdade, o crime é o mesmo, daquele que foi previsto em 1940, o Código Penal de 1940. Então, é que eu até ia comentar com você, porque o pessoal cita muito que a nossa lei, ela é muito retrógrada, ela é muito antiga, ela tem essas restrições. Sem dúvida. Mas então, quer dizer, foi feita uma adaptação para que a gente se atualize com relação a essa situação nova. Não sei se é bem a adaptação, né? Porque você tem que ter consciência do seguinte, o crime é o mesmo. A mesma injúria, o mesmo estelionato, o mesmo furto que é cometido em contas bancárias, é o mesmo furto fora. O crime é um só. Só foi cometido através da internet ou na internet. Então a pena é a mesma. Agora, tem crimes aí que não tem legislação. Claro que tem. O spam, por exemplo, é um caso. Mas a maioria dos crimes já existe legislação. Tem o Código de Defesa do Consumidor também que protege. Tem o ECA, que é recente essa alteração, que ele disse o seguinte, que reproduzir, dirigir, fotografar, manter essas fotos de crianças em qualquer meio, cena de sexo, ou simulando, é crime. E é crime, é penado, para você ver, de 4 a 8 anos de reclusão. Nossa, quer dizer, é uma coisa pesada. Já. E tem legislação, para você ver, existe legislação. Então aquele que está nos assistindo aí, que achava que não tinha legislação específica, existe sim. Apenas 5% dos crimes que são cometidos na internet hoje não tem legislação específica. Ou seja, a grande maioria tem legislação sim, e muito boa. Legal. Nós vamos para um breve intervalo, a gente volta já com alguns conselhos para você ter a sua vida virtual e que ela não interrompa ou não atrapalhe sua vida real. Não saia daí que a gente volta num minuto, a gente já está aí de volta.